1º de julho de 2025, terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, louvado seja Deus pela vida de vocês, vos saúdo com a paz de Jesus, muito obrigado pela sua companhia, é sempre uma alegria e um privilégio nós juntos ouvirmos a palavra de Deus e colocarmos a palavra em nossa vida, refletindo seu sentido literal, como também espiritual. Bom demais, minha gente, bom demais. Não esqueçam de compartilhar esse material para que mais pessoas possam saborear a palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 19, versículos do 15 ao 29. Naqueles dias, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, e sai para não morreres também por causa das iniquidades da cidade. Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as 2 filhas, pois o Senhor tivera compaixão dele. Fizeram-nos sair e deixaram-nos fora da cidade. Uma vez fora, disseram: trata de salvar a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em parte alguma desta região, mas foge para a montanha se não quiseres morrer. Ló respondeu: não, meu senhor, eu te peço. O teu servo encontrou teu favor e foi grande a tua bondade, salvando minha vida. Mas receio não poder salvar-me na montanha, antes que a calamidade me atinja e eu morra. Eis aí perto uma cidade onde poderei refugiar-me. É pequena, mas aí salvarei a minha vida. E ele lhe disse: pois bem, concedo-te também este favor. Não destruirei a cidade de que falas. Refugia-te lá depressa, pois nada posso fazer enquanto não tiveres entrado na cidade. Por isso foi dado àquela cidade o nome de Segor. O sol estava nascendo quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e toda a região, todos os habitantes das cidades e até a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar onde antes tinha estado com o Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a região, viu levantar-se da terra uma densa fumaça, como uma fumaça de uma fornalha. Mas, ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe, que arrasou as cidades onde Ló havia morado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, é um texto muito conhecido e um texto carregadíssimo de pontos que nós podemos atualizando, colocar em nossas vidas. Vamos ver se nós conseguimos fazer isso com o máximo possível do que o texto nos apresenta. Primeira coisa, na semana passada, nós começamos a acompanhar o livro de Gênesis, né? Na segunda-feira. E na terça-feira, na semana passada, foi a solenidade de São João Batista. Então, por causa da solenidade de São João Batista, terça-feira passada, foi mudado o texto de Gênesis, que é do Tempo Comum, que nós estamos acompanhando, né? Porque tinha texto próprio de da liturgia da solenidade de São João Batista. Então, na terça-feira, que foi mudado por causa da liturgia de São João,
tinha caído exatamente o texto em que Ló e Abraão, eles, por causa dos seus rebanhos que estavam crescendo muito, e começou a dar briga entre os empregados, eles se decidem se separar, né? Ló chegou para Abraão e disse: olha, eu vou para um lado, o senhor fica para o outro, porque se a gente ficar muito perto, os rebanhos estão se misturando e os criados estão brigando, porque os rebanhos misturados acabam dando confusão. E eu vou para um lado, o senhor vai para outro. E Abraão permite Ló escolher. Então tá bom, Ló, você quer ir para onde? Que lado você vai? E eu vou para o outro lado. E é muito interessante, eu estou lembrando esse texto para vocês, porque não foi proclamado na liturgia, como eu acabei de explicar. Ló, ele escolhe essa região de Sodoma e Gomorra, né? Próximo que tinha boa vegetação, tinha água, né? Então Ló, ele quer bancar o esperto perto do seu... perto de Abraão, né? E Abraão, de maneira muito humilde, ele disse: tudo bem, pode ir para aquela região, né? E Ló vai e constrói sua vida nesse lugar, nessa região de Sodoma e Gomorra, né? Então, primeiro ponto para nós, se a gente for analisar o texto naquela época, Abraão, por ser patriarca, mais velho, né, ele devia ter escolhido por primeiro. Ló devia respeitá-lo, né? Ló devia respeitá-lo. Então, minha gente, um primeiro ponto nessa reflexão espiritual do texto é a questão do respeito às hierarquias e também o respeito às descendências, né? As dinastias, as descendências, aos antepassados. Isso também é fonte de bênção. Nós vimos agora nesse texto que a região que Ló escolheu de maneira muito esperta, em prejuízo de Abraão, foi a região que Deus destruiu, né? Então, tentou tirar vantagem e acabou se dando mal. Por quê? Porque não honrou, não respeitou a questão da dignidade hierárquica, né? Isso faz lembrar, sabe o quê, minha gente? Tem um texto que é proclamado na liturgia da igreja, no dia da Sagrada Família, né? No dia da Sagrada Família, lá no final do ano, na Sagrada Família, na festa da Sagrada Família. Eu não lembro se é Eclesiástico, se é Sabedoria ou Provérbios. Eu acho que é Eclesiástico, ou Eclesiastes, não lembro. Mas o texto fala sobre a família, evidente, na festa da Sagrada Família. E o texto fala: honra o teu pai, né? Porque isso será motivo de bênção na sua vida. Honra a tua mãe, né? Porque o Senhor te livrará de todos os males por essas obras, por essas boas obras. Me fez lembrar isso, o respeito às autoridades e à hierarquia é fonte de bênção e também pode ser fonte de maldição para nós, dependendo do jeito como nós lidamos. Por isso, é um primeiro aprendizado que o texto nos faz hoje. Honremos aqueles que nos são superiores, seja num relacionamento familiar, o pai, a mãe, os avós. Eu sempre tenho falado isso. Minha gente, se é um pai, uma mãe, um avô, uma avó, ou até mesmo um padrinho, madrinha, peça a bênção. Peça que eles te abençoem, né? Mostre respeito, mostre reverência. A gente vê, às vezes, hoje em dia, as crianças estão sendo educadas segundo a sociedade de hoje, né? Eu vejo crianças que tratam o pai, a mãe, de maneira totalmente irreverente. É feio e é fonte
de bênção ou de maldição, dependendo como procedemos, né? Olha, eu vou dizer a vocês, eu já atendi gente, nesses meus atendimentos que eu tenho, né, ao longo desse tempo de sacerdócio, né, eu já atendi gente que tem um mau relacionamento com os pais e que tem a vida toda bagunçada. Já atendi. Claro, cada caso é um caso, né? Não há uma implicância, uma necessidade lógica, ou seja, é assim, mas é para a gente refletir um pouco. É pecado grave, né? Faltar ao respeito, à reverência com aqueles que no seio familiar nos são autoridades. Também autoridades religiosas, né? Hoje já estava começando a preparar minha homilia para o fim de semana, e na homilia do fim de semana eu vou falar sobre isso em relação às autoridades religiosas, né? O respeito às autoridades religiosas, né? A reverência. Mas eu não gosto, mas eu não concordo, mas eu não gosto muito do estilo, do perfil teológico da pessoa, porque é meio, né? Hoje em dia tá tudo assim polarizado, né? É meio de esquerda, não tem problema. Deus te deu como representante. Honra, estima, reze pela autoridade religiosa. Também a autoridade política. Nós podemos ter críticas, nós podemos ter vários pontos elencados de críticas diante de um governante, seja ele em qualquer esfera. Podemos e devemos, mas nós temos que rezar por eles. Nós temos que rezar. Minha gente, toda Eucaristia, se for seguir a estrutura de formulário de preces dos fiéis, em toda missa a igreja reza pelos políticos. Em toda missa. Não sei se você sabe, como também em toda missa a igreja reza pelo Santo Padre e pelo Bispo Diocesano, porque nós estamos em comunhão com ele naquela celebração eucarística. Nós precisamos amar mais aqueles que Deus nos deu como autoridade, o nosso Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo Diocesano, né? É interessante, é necessário. Esse é o primeiro ponto. E o contrário disso pode nos conquistar por parte de Deus consequências drásticas, como colheu Ló. Apesar de tudo e pelo amor que Abraão tinha por ele, né, Deus poupou a vida dele. Mas ele colheu consequência. A terra que ele escolheu foi amaldiçoada. Por quê? Porque ele se deu por esperto, né? Não alcançou bênção por parte de Deus. É uma questão importante. E olha, é para a gente pensar, é uma questão espiritual. As pessoas hoje em dia são muito imediatistas e muito racionais, materialmente falando. As pessoas não pensam mais espiritualmente. Pode ser que a sua vida não esteja indo para frente porque você não tem honrado aqueles que você precisa honrar. É para pensar. O segundo ponto para a nossa reflexão, né, nós vemos aqui a questão da mulher de Ló, né? Deus manda Ló, vai para aquele lugar que eu vou destruir essas cidades, porque as cidades foram infiéis. E Ló vai, mas a mulher dele olha para trás. E Deus tinha mandado, não olhe para trás, porque eu vou destruir tudo. Não olhe para trás. O que quer dizer isso? Um segundo ponto para nossa reflexão. Voltar-se para trás por parte da mulher indica mais do que uma curiosidade para ver o que está acontecendo lá. É um fato que tem um significado teológico. Mais do que uma curiosidade por parte dela. No fundo, representa a necessidade de certezas, a incapacidade de seguir em frente confiando totalmente em Deus. Entendeu? Deu para entender?
Ela tinha que olhar para trás para ver se de fato estava sendo destruído. Porque talvez se não estivesse, ela ia voltar para trás e ficava lá. Pode ser que Deus tenha mentido, não vai destruir nada não. Né? Ou olhar para trás e ver o que ficou, né? Para ter a certeza de que pode ir adiante. Porque não conhecemos o que está lá na frente, qual terra para a qual nós estamos indo. Olha para trás e veja, vai analisando, vai calculando, porque Deus mandou, mas se eu conferir, eu acho que é mais seguro do que obedecer a Deus. Deu para vocês entenderem o que significa? Ela duvidou de Deus. No fundo foi isso. Ela não conseguiu se lançar totalmente na obediência. Olha, minha gente, isso é fonte de maldição na nossa vida. De maldição. E você pode falar assim, mas eu não tenho esse problema. Jamais faria isso. A gente faz isso. Deus não manda perdoar? Deus mandou perdoar. E quantas vezes nós não perdoamos? Ficamos com gente entalada, com ressentimento, com coisa na goela, engasgada. Aí Deus mandou perdoar. Está fazendo igual a mulher de Ló. E aí o que acontece? Fica doente, aparece uma situação de enfermidade aqui, ou algum acontecimento na família ali, e a pessoa ainda não consegue ainda discernir de que ela está ficando doente porque ela não consegue perdoar. E não é que Deus é um Deus mau, é porque, no fundo, quando fala que é maldição, na verdade, é colher consequências das nossas escolhas, e que não tem nada a ver com Deus, né? Que de Deus só sai bênçãos. Essa mulher, ela virou o status de Saul porque ela não confiou. Olha, Deus salvou ela e o esposo. Deus salvou. Olha, vocês estão livres dessa destruição. É só vocês fugir. Não olhe para trás. Foi a escolha dela olhar para trás. Deus não tem nada a ver com isso. Ela buscou a maldição. E quando nós desobedecemos a Deus, nós fazemos o mesmo. Deus nos manda amar os inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos prejudicam. Né? É bem o sermão da montanha, né? Que a gente estava escutando até pouco tempo na liturgia. Né? Deus manda fidelidade, Deus manda... A gente sabe o que Deus nos manda fazer. A bondade, Deus manda a honestidade, Deus manda a retidão, Deus manda ser... Enfim, a gente sabe o que é de Deus. Quando a gente desobedece, a gente atrai, fica suscetível a maldições. É bem essa mulher, é bem o retrato dela. Então é para a gente refletir também. O medo, o desânimo, né? A falta de coragem, a desconfiança de Deus, tudo isso é desobediência a Deus. Porque Deus dá um espírito de vigor para nós. Eu falava disso na homilia do fim de semana de São Pedro e São Paulo. Resiliência, isso vem de Deus. E aí nós vemos que o fato dela se tornar estátua de sal, né, sugerido pelas fantasiosas concreções que se formam nas margens do Mar Morto, exprime muito eficazmente a imobilidade, a esterilidade de quem acolhe só com reservas o apelo de Deus. Né? Ela se tornou estátua de sal, e depois aquele lugar, o Mar Morto, até hoje, é morto, não tem peixe, não tem vida, porque só tem sal, né? Vocês devem saber disso. E é bem naquele lugar lá. Então foi um lugar amaldiçoado, não tem vida, né? E por que não tem? Porque ela acolheu com reservas o apelo de Deus. Ela não foi uma pessoa sem reservas, que se entregou inteiramente a Deus. Minha gente, presta bem atenção no que o padre vai dizer. O diabo quer nos convencer de que uma vida sem Deus, uma vida atrás do dinheiro, uma vida atrás dos prazeres, uma vida atrás dos valores do mundo, é uma vida de felicidade.
E quando a gente se atira inteiro nessas buscas efêmeras, ele nos puxa o tapete e ele nos massacra, nos destrói. Tem muita gente entrando no fundo do poço por causa que está ouvindo a voz do demônio. É o retrato da salinidade desse lugar de Sodoma e Gomorra, né? Onde aquela mulher morreu, que é próximo ao Mar Morto. É o retrato da falta de vida. Não há felicidade perfeita sem Deus. Fique em Deus, volte para Deus. Se você está longe da igreja, não deixe para amanhã, volte logo. Volte logo. Ah, mas está tudo tão bom, padre. Está tudo bem, né? Sou eu, meu esposo, ou sou eu, minha esposa. Eu tenho filhos que já estão criados, são filhos cheios de valor, são filhos ótimos, né? Trabalham, estudam, têm um futuro bom. Nada poderá dar errado. Olha, volte para Deus, seja um homem, uma mulher de igreja. Vai começar a decair. Não pode, padre, não tem como não dar certo. Volte para a igreja, vai começar a decair. A palavra é categórica. Se você não quiser escutá-la, você vai assumir as consequências. Minha gente, não é que nós que estamos caminhando na igreja, nós não tenhamos adversidades e problemas. É porque quando nós nos ausentamos de Deus e bate as situações difíceis na nossa porta, é pior. Sem Deus é pior. É pior. Entendeu? Então, nós vemos aqui nesse acontecimento, né, de Ló, sua esposa, né, os anjos que chegam para Ló e falam: pega a sua família, né, pega a tua mulher, tuas 2 filhas e sai para algum lugar. Sai para não morreres, porque essa cidade vai ser destruída. Uma cidade que se tornou totalmente iníqua, né? Uma cidade que se tornou totalmente descrente de Deus. Sodoma e Gomorra, 2 cidades, e foram destruídas, né? Então, uma outra coisa para a gente refletir: se a gente está num lugar de morte, sai fora de lá, que é o que está no versículo 17, né? E olha só, o versículo 17. Uma vez que eles já estavam fora, eles disseram, os anjos disseram a Ló: trata de salvar a tua vida, não olhe para trás, nem te detenhas em parte alguma dessa região, mas foge para a montanha se não quiseres morrer. É claro que depois nós vemos aqui que Ló lhe pede: não, nas montanhas não, pelo menos me permita ficar numa cidade aqui perto onde eu poderei me refugiar. Tudo bem, mas o anjo está dizendo: saia dessa cidade, não olhe para trás, não se apegue a nenhuma parte dessa região, porque vai ser destruída. O que quer dizer isso para nós? Se a gente está num lugar, numa situação de morte, cai fora daí. Não deixe para amanhã, porque você vai ser destruído junto com este lugar. Quer que o padre dê um exemplo concreto para você entender? Por exemplo, você está nas drogas, você está vendo um monte de gente morrer ao seu redor, você está vendo um monte de gente entrar no fundo do poço, se destruir, você está lá nas drogas. Sai dessa vida. Quando eu falo lugar, significa vida, situação, circunstância, pessoas, lugares físicos também. Ou seja, sai daí. Você vai ser destruído junto com esse lugar onde você está. Você está numa situação de iniquidade, de pecado, de irregularidade diante de Deus.
Sai fora. Sai fora. Tá vendo que não é para você? Se tá vendo que não é para você, sai fora. Olha só a palavra firme hoje. Você vai morrer se você continuar lá. Nós falamos da mulher de Ló. Ela não quis muito sair, né? Por isso que ela olhou para trás. Se deu mal. Como a gente vê que pessoas, quando não saem dos lugares onde Deus não está, também se dão mal. Né? Isso vale para qualquer coisa, minha gente. Por uma vida de pecado, né? Por um relacionamento tóxico que não faz bem, né? Por um relacionamento afetivo que você está vendo que não é para você. Sai daí, cai fora, vai, bola para frente. Você está numa situação de morte. Deus está te chamando à vida e você fica insistindo, né? Isso vale também para qualquer outra coisa. Amizades, por exemplo, que não fazem bem, que não estão te levando para Deus, cai fora daí que você vai ser destruído junto com o lugar onde você está. Enfim. E Deus destruiu as cidades e toda a região, até a vegetação do solo. Foi o que aconteceu, né? Então, depois Abraão vai lá, no lugar onde foi destruído, e ele só vê fumaça saindo do solo, ou seja, não sobrou nada. Não sobrou nada. Mas Deus lembrou-se de Abraão e de Ló. E a cidade que Ló, de maneira ambiciosa, passando na frente de Abraão, tentou possuir, foi tudo destruído. Que é o último ponto para a nossa reflexão. Às vezes, a gente corre atrás de coisas que são vaidade, minha gente. E não vale a pena. Sabe? Vai acabar, vai passar. A gente vê famílias que ficam brigando por causa de dinheiro. A gente vê pessoas que ficam brigando por causa de coisa tonta. A gente vê muito na igreja. Vejo muito na igreja, nas paróquias onde passei, aqui também, onde eu tô. Pessoas que não se conversam, que se implicam, que não sei o quê. Olha, vai ficar tudo para trás, isso é tudo bobagem. Tudo bobagem. Olha, Ló e Abraão depois voltaram lá, olharam, estava tudo fumaçado, tudo perdido. Valeu a pena a ambição, valeu a pena a esperteza, valeu a pena a malícia, valeu a pena a astúcia, valeu a pena a perversão, valeu a pena, né? A extorsão, valeu a pena? Não valeu a pena nada, perdeu a mulher ainda. Tudo isso nos mostra que nós precisamos buscar a Deus integralmente, os valores que vêm de Deus, tomar na nossa vida as posturas daquele, como homem e mulheres de Deus. Se a gente não faz isso, dá contra-testemunho, a gente está invocando uma vida de maldições. A palavra é categórica. É só ler de novo. Se quiser, leia de novo na sua casa. Hoje foi proclamado o capítulo 19, do 15 ao 29. Nós estamos acompanhando o Gênesis desde o começo, né? E desde o começo da história de Abraão, né? Na verdade, perdão. E se quiser ler de novo para você acompanhar a história, pega a Bíblia e lê de novo, até o capítulo 19, que é hoje, o que foi proclamado hoje. Que Deus nos ajude e que essa palavra seja estímulo para nós. Queridos, desejo a vocês um dia fantástico, abençoado. Hoje, 1º de julho de 2025, primeiro dia deste mês abençoado de julho. Muita gente de férias. Que seja um mês repleto das bênçãos de Deus, do perdão, do amor, da caridade, da paciência, da compreensão, da resiliência, de todos os dons, virtudes e presentes que vêm do Senhor. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.